Hoje vamos falar de árvore rubro-negra. Bom, para começar a falar sobre a árvore rubro-negra, a gente precisa falar do seu criador, né? O nome dele era Rudolf Bayer, né? Ele criou a árvore rubro-negra em 1972, que inicialmente não tinha esse nome. O nome original era Symmetric Binary V-Tree, que era um nome muito extenso, né? Realmente, para uma árvore binária não faz muito sentido um nome tão grande como esse, né? O objetivo dele era criar uma estrutura de dados balanceada, né, e bem funcional, que fosse bem prático de ser aplicado em certo momento, porém com um limite garantido. No caso que você fala, eu consigo isso, eu vou garantir isso. E é o que acontece com a nossa B-Tree. Em 1978 a gente teve duas figuras, né, que conseguiram, né, mudar um pouco dessa nossa árvore. Em 1978, Leônidas e Robert, eles reformularam o conceito e aí a gente chegou no Red Black, que a gente chama aqui no Brasil de rubro-negra. Eles apresentaram uma descrição mais detalhada, estabelecendo as propriedades que garantem o balanceio e o desempenho. Desde então, a árvore rubro-negra tem sido a árvore binária uma das mais, utilizadas na computação, sendo bem utilizadas em algumas implementações que a gente vai falando no decorrer do vídeo. E a sua importação está bem focada na sua simplicidade e eficiência. A árvore rubro-negra é uma árvore de busca binária autobalanceada, amplamente utilizada em ciências da computação, para garantir um desempenho consistente em operações como inserção, remoção e busca de dados. Ela foi introduzida para manter árvores binárias equilibradas, limitando a sua altura ao longo do tempo. Em uma árvore binária de busca tradicional, a inserção ou remoção pode levar ao desbalanceamento, fazendo com que a altura da árvore cresça proporcionalmente ao número de nós. Esse comportamento degrada o desempenho de operações básicas. A árvore rubro-negra resolve esse problema, garantindo uma altura máxima de O log de n. Quando a gente fala de propriedades fundamentais, a gente já começa a falar referente às suas cores. Cada nó tem uma cor, podendo ser ele preto ou vermelho. A raiz ela é sempre preta, para evitar violações no balanceamento. Folhas nulas são pretas. Folhas externas são tratadas como nós pretos. Regra do vermelho. Essa regra ela é muito importante para a criação de uma árvore rubro-negra. Um nó vermelho não pode ter um filo vermelho. Isso quer dizer que dois nós vermelhos consecutivamente não podem existir numa árvore rubro-negra. A gente tem um caminho preto constante. Qualquer caminho da raiz até uma folha tem o mesmo número de nós pretos, garantindo um balanceamento uniforme. Agora a gente vai falar do funcionamento dessa árvore. A gente vai começar pela inserção. O nó é inserido na posição correspondente à regra de uma árvore de busca, como qualquer outra árvore de busca precisa de uma posição exata. Na coloração inicial, um nó sempre vai começar como vermelho. Isso é uma regra que a gente não pode esquecer. Após a primeira inserção, ocorre uma correção para verificar se foram violadas as regras da árvore rubro-negra. Aqui eu vou ter que usar um script porque é muito complexo para ficar lembrando de pouco em pouco. São regras bem minimalistas e com palavras exóticas. No caso de correção, a gente vai ter o primeiro caso, o tio vermelho. No caso, se o nó e seu pai são vermelhos e o tio, nó irmão do pai, também é vermelho, a solução envolve trocar cores no nível superior, no caso acima. No caso 2, a gente tem tio preto e desbalanceamento. Quando o tio é preto, são feitas rotações, simples ou duplas, para corrigir o desbalanceamento. O processo continua até que todas as propriedades sejam restauradas. Agora a gente vai falar da remoção, que a gente usa isso em toda estrutura de dados, sempre tem que ter inserir, remover básico. Numa remoção padrão, o nó é removido como em uma árvore binária de busca. Os ajustes necessários seriam caso, se o nó removido ou substituído forem pretos, podendo haver violação na propriedade do caminho preto. Se o nó removido ou seu substituto forem pretos, pode haver uma violação na propriedade do caminho preto. Um nó vermelho é utilizado para substituir o nó removido, se possível. Agora a gente tem também a rotação e recoloração. Rotações e alterações de cor são aplicadas para manter o equilíbrio. Nas rotações, elas são operações que ajustam a estrutura da árvore. Existem dois tipos principais que a gente vai conversar agora. No caso, uma rotação para a esquerda promove o filo direito de um nó à posição de um nó pai.
E se não for uma rotação à direita, vai promover um fio esquerdo de um nó à posição de um nó pai. Essas rotações sozinhas ou combinadas corrigem desequilíbrios gerados por inserções e remoções. No caso, os dados eles tiveram algum problema nessa inserção deles e com isso a própria árvore rubro-negra já vai corrigindo com essas regras deles. Agora a gente falando da complexidade, tá? Graças às propriedades de balanceamento, a altura máxima da árvore ela é limitada, né? No caso seria 2 log de n mais 1. É garantido que as operações principais sejam realizadas em tempo de O log de n. Aí também, como a gente está falando dessa complexidade, a gente vai falar da busca. No caso, uma busca, ela localiza um nó até O log de n. Com uma inserção, ela envolve buscas e ocasionalmente rotações mantendo o O log de n. Assim como na inserção, a gente tem a remoção, que ela tem o custo de O log de n também. Assim como na inserção, a gente tem a remoção, que também tem um custo de O log de n. Agora a gente pode falar também das aplicações, o porquê que essa árvore rubro-negra ela é tão complexa, porém mesmo assim ela não sai de uso, né? No caso a gente pode falar das implementações de stdmap e do std7, que seria mais para o C++, e treemap se for utilizado em Java. Então assim, a gente consegue enxergar que é uma regra, né? No caso a árvore rubro-negra, ela tem uma diversidade tão grande quanto a sua complexidade. No caso também dá para utilizar em banco de dados para indexação de registro, em sistemas de arquivo, como em sistemas que usam árvores para gerenciar blocos de dados, em compiladores para tabela de símbolos também seria uma boa solução utilizar uma árvore rubro-negra. Agora se a gente for falar de um exemplo visível funcional e visível entre aspas também, a gente vai começar assim numa inserção. Imaginar inserir os números 10, 20 e 30 em uma árvore rubro-negra. 10 é inserido como uma raiz preta, 20 é inserido como um nó vermelho e até esse momento a árvore ela fica balanceada. Porém, se a gente inserir o 30 também como vermelho, no caso o 20 já é vermelho, aí vai ter uma violação. Com isso vai ser corrigido com uma rotação para a esquerda em 10. E a recoloração faz 20 se tornar uma nova raiz preta. E assim a gente vê como que funciona essa remoção. De preto, vermelho, vermelho, a gente passa para o outro lado, a gente vai ter preto, vermelho, preto. Nessa situação a gente enxerga que a violação ela é tão simples de resolver quanto de criar. No caso a gente também tem que ter a remoção, né? E para remover um nó a gente faz o seguinte, a gente vai localizar o nó para ser removido, substituir por um sucessor, que muitas das vezes é necessário, mas não é uma regra exata, e ajustar a cor e a estrutura da árvore para garantir que o caminho preto permaneça inalterado. Então é coisa simples de busca de dados e corrigir qualquer tipo de violação se tiver. Falando das vantagens, tá? No caso são operações rápidas, mesmo nos piores cenários, um balanceamento automático que elimina a necessidade de rebalanceamento manual. Então nesse caso a gente vai tirar aquele custo do funcionário, né? A gente tem um uso consolidado, padrão em muitas bibliotecas e sistemas. Porém a gente também tem as desvantagens, né? As regras podem ser difíceis de implementar corretamente e comparado a uma árvore binária simples, há um pequeno aumento no uso de memória para armazenar as cores e nos cálculos para manter o balanceamento. Então com as vantagens e as desvantagens a gente tem que ver exatamente se vai valer a pena, se não vai, porque mesmo que a gente consiga excluir essa parte manual, às vezes não vale a pena. Contudo, podemos falar que a árvore rubro-negra é um verdadeiro marco no estudo de estrutura de dados, combinando a eficiência e a elegância. Com suas propriedades matematicamente sólidas e a capacidade de se autobalancear, ela resolve de forma brilhante o desafio das árvores binárias de buscas tradicionais, garantindo operações rápidas e mesmo nos piores cenários você consegue utilizar ela com uma praticidade incrível. O seu impacto vai além do mundo acadêmico. Está presente em sistemas críticos como os de banco de dados, sistemas de arquivos e em bibliotecas padrões das linguagens mais populares, como a gente falou um pouco antes. E essa relevância vai refletir por conta da sua robustez e da sua confiabilidade. Mesmo complexo, é bom de utilizar ele que você vai ter essa segurança. E ao compreender e aplicar a árvore rubro-negra, abrimos o caminho para a construção de soluções otimizadas e escaláveis, fundamentais para a segurança da tecnologia moderna. Eles são mais do que a estrutura de dados. Isso tudo que a gente falou são exemplos claros de como o teórico básico e antigo, aquele mais antiquado, pode ainda assim afetar o
desenvolvimento do software atual. A árvore rubro-negra já está há um tempo no mercado, o pessoal utiliza com uma frequência maior do que a gente imagina, e mesmo com essa complexidade, a segurança dela vai ser muito melhor do que muitas outras árvores binárias.